Olá pessoal, da turma de MTC, né? Vamos aqui fazer as instruções, né, do último trabalho da disciplina. Vou mostrar aqui como é que vocês vão proceder para fazer o trabalho e me enviar. Aqui eu estou exibindo primeiramente o nosso e-book, né, que a gente tem lido, que tem sido a parte o livro-texto, né, da parte teórica da disciplina, a parte onde vocês aprendem sobre as publicações científicas, os trabalhos científicos, modalidades, o que é pesquisa científica e tal. Só repassando assim uma breve histórico do que a gente viu nesse e-book. Esse e-book ele tem, acho que são dividido aqui em partes, acho que são seis capítulos, dividido em seções, que a primeira parte é a metodologia científica, que eu tirei um textozinho aqui lá do começo, que a gente usou nas primeiras aulas, né? Os métodos dedutivo, indutivo, a gente viu essa parte aí. Aí a gente passou para essa parte 3, que é pesquisa, quais são os aspectos da pesquisa, algumas passagens aqui a gente viu, mas de modo muito rápido, né? A gente passou por cima. Estrutura do projeto de pesquisa, né? A gente discutiu algumas coisas aqui, mas basicamente a gente não leu, né? Não passei para vocês lerem esse capítulo 4. Já o 5 e o 6 são os capítulos, aliás, o capítulo 5 é a parte que a gente tem desenvolvido mais recentemente. Pedi para vocês lerem a seção 5.2 e por último essa 5.1 e também tem a 5.3 que fecha toda essa parte que é trabalhos acadêmicos, que é onde eu queria me concentrar mais, certo? A parte, a parte final aqui, apresentação e as normas, né, gerais para elaboração e referências. Essa parte aqui é importante de normas porque é aquela questão que a gente discutiu em algumas aulas, como se colocar o trabalho e a estrutura dele, né? Aí esses últimos capítulos aqui ele fala sobre isso. Formatação em Word é uma parte que basicamente não interessou para a gente, né? Esse capítulo 9, porque ele está fazendo tudo aqui em cima do Word. Como minha intenção foi mostrar outra ferramenta que não seja o Word, né? No caso foi o Overleaf, então essa parte final aqui a gente realmente não ia ver nada. Mas de todos os outros a gente sempre viu alguma coisa. Se não diretamente no e-book, né? A gente não viu, por exemplo, coisas aqui como esse capítulo 8, dedicatória, folha de aprovação, resumo, essa parte aqui a gente não viu no e-book. A gente viu de forma prática quando eu mostrei numa aula com vocês, onde eu mostrei como é que são as partes que compõem o trabalho científico, né? Como você escreve. A questão das referências a gente só mencionou, mas também não é nada de muito importante aqui. Vai seguir aí algumas coisas que vocês podem fazer uma leitura para ter uma noção do que se trata. A parte central mesmo, que eu acho mais importante, está aqui, né? No capítulo 5 e nos anteriores, né? Que falavam de o que é a pesquisa, o que é o trabalho científico. Ok, então vamos passar aqui para o Relief. Aqui a gente vai ter aquele modelo que eu tinha passado para vocês anteriormente. Esse modelo aqui, vocês devem lembrar, é um modelo que você pode utilizar para quem não fez ainda o primeiro trabalho, né? Ele consistia em adicionar uma seção aqui que era um resumo do texto. E esse texto aqui era justamente desse e-book, era uma das seções do e-book. E esse trabalho tinha sido pensado de ser o nosso modelo de trabalho, imitando, vamos dizer assim, um protótipo, né? Imitando um modelo de TCC, talvez, um trabalho que ele vai ter aí várias páginas, vai ter as referências, vai ter a divisão entre capítulos, seções, subseções, você incluir gráficos, tem aqui a parte do sumário, tem a parte da contracapa, a capa, então toda essa parte desse modelo aqui é um trabalho que pode ser pensado assim como uma espécie de TCC, né? Pelas normas. Mas a gente sempre focou aqui no que é mais importante, não em todos os detalhes, porque aí vocês terão que se aprofundar mais em um tipo específico de trabalho. Como a gente tratou de vários,
principalmente falou de artigos e modelos de dissertação ou TCC, então vamos focar mais em um desses aqui, certo? Antes de falar propriamente do trabalho, eu queria só dar umas informações a mais do Overleaf, certo? Para quem viu aquele vídeo lá da live que eu participei sobre o Overleaf em trabalhos acadêmicos, vocês podem assistir aquele vídeo lá para poder entender mais um pouco do Overleaf. Quem não está muito acostumado a usar, pode primeiro fazer isso. Assiste lá aquele vídeo, depois inicia esse primeiro trabalho utilizando essa seção aqui, e por fim você pode fazer realmente o trabalho no Overleaf e tirando suas dúvidas. Eu queria mostrar alguns recursos que eu não mostrei naquele outro vídeo, nos 2 vídeos que eu falo sobre o Overleaf. Se você clica aqui em menu, você tem a opção de fazer, por exemplo, a checagem da língua. Que você tem aqui em inglês, que no caso eu deixei. Você pode, por exemplo, colocar em português. Português do Brasil. Porque eu percebo que esses amarelos, essas linhas vermelhas que ficam, eles sempre ficam quando ele não reconhece aquela palavra no idioma. Então ou é uma palavra que não é muito usual, não é comum, mesmo sendo em português, ou então é uma palavra de outro idioma. No caso aqui, estava o contrário. Quando eu iniciei em inglês, ele não reconhecia as palavras em português. Deixa eu só voltar aqui. Quando eu voltar para o inglês, ele vai trocar. Eu vou colocar aqui novamente inglês americano, certo? Perceba que agora as palavras que estão em português, ó, modelo de trabalho apresentado, a disciplina, ficou tudo com esse sublinhado em vermelho. Se você for em menu colocar português, né, tirar do inglês, colocar em português, Brasil, aí ele tira, certo? Aí aqui tem outras funcionalidades que eu não falei. Você pode, por exemplo, escolher aquele formato de autocomplete, ou seja, quando você está digitando uma palavra, uma palavra que eu digo assim, um recurso, né? Você está inserindo ou um pacote ou um termo do Overleaf, ele completa. É bom sempre deixar isso ligado, ele já vem ligado, você não precisa desligar. Deixa no on porque ele vai sempre completar, vai sugerir o que você vai colocar. Você bota barra, algum comando, ele vai dizer as sugestões que você pode escolher. Você aperta Tab e ele completa. Aí aqui você pode observar também que ele pode mudar um pouco o tema do Overleaf. Você pode clicar aqui, ó, tá no Overleaf. Se eu clicar esse outro, ele muda, ó, tá vendo? Ele muda a cor aqui do final. Vou colocar Eclipse, ele ficou meio acinzentado. Vou colocar aqui esse outro. Ele mudou um pouco a cor das letras. Esse outro aqui é mais preto. Vou deixar o padrão mesmo, que é o Overleaf, né, que é o que já vem nele. Aí isso também você pode alterar o tamanho da fonte. Aqui, ó, já a fonte sugerida é 12. Se você acha que é muito pequena, você pode colocar aqui maior, mas fica muito grande, 18. Você pode colocar 14. Ó, você vê que a fonte fica um pouco maior quando você está digitando. Mas o padrão normalmente é deixar em 12, que é o que ele vem. Aqui o formato da letra, né? Tá esse, você pode escolher esse embaixo aqui. Aqui você pode escolher esse outro aqui. É o formato da letra. Aqui você não mexe, você está deixando o que você está digitando. Você está visualizando em PDF, então deixa assim, porque já fica no formato que você vai exportar quando terminar, certo? Isso aí é só algumas coisas que eu não tinha mencionado antes. Outra coisa importante é que eu não preciso enviar, eu não preciso fazer como da outra vez, que eu selecionei tudo isso, copiei, dei um Ctrl A e copiei e enviei para vocês via texto. Não precisa fazer isso, existe uma forma mais esperta de se fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui. Quando eu compartilhar, eu escolho a forma de compartilhar. Por exemplo, eu posso deixar ele aberto, né? Eu posso deixar ele aberto aqui, sem a permissão de ninguém editar. Eu posso fazer isso aqui, aí quando eu fizer esse compartilhamento aqui e não escolho um e-mail, não escolho uma pessoa específica, eu posso colocar aqui uma forma de link,
certo? Eu crio um link, com esse link aqui eu envio o link para vocês, você vai clicar no link, ele já vai abrir esse mesma página aqui, vai abrir do jeito que está aqui. A diferença é que você não vai fazer alterações. Se você fizer alterações nele, ele não vai modificar o meu modelo, que é diferente quando você compartilha com alguém. Duas pessoas compartilhando o mesmo documento, se um modifica, o outro tem o documento alterado. Nesse modelo de compartilhamento, sem deixar a edição, né? A pessoa apenas vai ter os dados, ele vai ver tudo. Aí você pode copiar. Você vai entrar do jeito que está aqui. Aí vai ser bom que você já vai ver que não tem os erros, você vai ver que não tem nenhuma sugestão aqui de algo que está digitado errado. Então você vai deixar aquele como seu modelo. Aí você só faz um Ctrl A aqui, copia tudo. Aí você vai criar um novo modelo aqui, cola, e a partir daí você vai completar as seções que faltam. O que é que vocês vão fazer? Qual vai ser o exercício? Você vai adicionar agora mais uma seção, ou seja, vai ser mais um trabalho em cima da parte teórica. Antes desse resumo aqui, vamos colocar aqui seção, section, e vamos colocar aqui como se fosse um fichamento, vamos dizer assim, fichamento do e-book. Aí você vai gerar isso aqui. Você vê aí que criou mais uma seção, certo? Nesse fichamento do e-book, o que vocês vão fazer? Vou voltar aqui para o e-book. Vocês vão fazer um trabalho teórico em cima somente desse capítulo 5, certo? As modalidades de trabalho científico, publicações científicas e trabalho científico nos cursos de pós-graduação. Na verdade, eu vou deixar até de fora um pouco essa seção inteira 5.3. O que vocês podem fazer na seção 5.3 é olhar a subseção 5.3.3. Monografia de conclusão de curso. Por quê? Vou clicar aqui nela. Monografia de conclusão de curso. Ele vai dar um pouco, vamos dizer assim, vai falar algumas coisas aqui sobre do que se trata, né? A monografia representa o estudo aprofundado sobre um só assunto. No nosso caso, esse trabalho não passa bem longe de ser uma monografia. Nós fizemos um modelo protótipo de um trabalho científico, mas não é monografia, porque na primeira parte vocês devem lembrar, eu pedi que vocês copiassem uma parte de um tema matemático apenas para desenvolver e vocês aprenderem um pouco dos comandos matemáticos do Overleaf. Agora, na segunda parte eu pedi para você colocar aquele texto, que é uma parte do e-book também. E agora mais outra parte do e-book. Então esse trabalho não tem nada a ver, ele está misturado aí uma coisa com outra. Uma parte de matemática com uma parte teórica, onde não tem nada aí de novo, vamos dizer assim, de um assunto desenvolvido. O que eu quero que vocês atentem nessa parte é mais pelo formato em si mesmo, né? Como é que ele seria. Vocês vão ler essa parte e apenas para entender, né, que um modelo para trabalho de conclusão de curso, dissertação e tese, eles partem de uma coisa tudo em comum, que é quando você vai escrever um texto como esse, você tem que ter cuidado no que você escreve, né, nas palavras, como você introduz o assunto, como você tem a coerência de explicar a parte textual de forma bem estruturada, para que o pessoal consiga ler aquele trabalho de forma agradável, certo? Então, se você for ver aqui no modelo, esse aqui é um modelo sem nada, né? Cada um de vocês enviou o trabalho com um tema específico. Aí o que eu vou querer é apenas que fique uma coisa estruturada aqui para você perceber como o Overleaf é poderoso para fazer esse sumário, fazer subseções. Então nessa parte aqui, ó, fichamento do e-book, você vai fazer subseções, subsections, subsection, capítulo 5, ou vamos dizer, não, capítulo não, vamos colocar aqui fichamento da seção 5.1.
aqui, subsection, fichamento da seção 5.2. Você gerar aqui, ele vai automaticamente atualizar. Você vê aqui no capítulo 4, ele só atualiza 2 subseções novas criadas. E nessas subseções, lá onde você vai falar, você separa um pouco. Porque se você voltar aqui no e-book, vamos voltar aqui nas páginas de cima. Se você for ver, o capítulo 5, né, ele tem aí o 5.1, o 5.2, que são as publicações científicas que vocês leram, né? Foi um texto que eu pedi para vocês lerem e a gente discutiu um pouco numa das aulas que a gente fez, o encontro virtual. Então você vai falar um pouco nessa subseção 5.2. E na 5.1 você vai falar um pouco das modalidades. Você vai fazer aqui um fichamento do que você entendeu aqui dessa parte, né? Uma espécie de resumo aí, onde você vai analisar os pontos principais que fazem parte dessa subseção. E quando você leu 5.2, eu recomendo dar uma lidazinha nessa seção, monografia e conclusão de curso. Pode também ler a 5.34 e 5.35 só para olhar o que elas têm em comum, certo? E esse caráter monográfico e coerência de texto também. Então, assim, nesse 5.3 não precisa vocês lerem tudo, mas basta ler a seção 5.3.3 em diante. São rápidas, você percebe que são 3, 4 páginas no máximo. Então, não é muita coisa, certo? Aí você vai entrar no seu fichamento do e-book, vai entrar também aqui. Você pode continuar, ou então mesmo pode colocar não precisa nem abrir uma nova subseção não. Fechamento da seção 5.2 você pode colocar na continuidade, né? Esse resumo do texto aqui que eu deixo aqui embaixo vai ser uma espécie de conclusão. Na verdade, eu coloquei resumo do texto, mas esse resumo do texto era a seção que já existia antes, né? Eu vou até tirar isso daqui, porque é uma coisa que vocês já fizeram antes. Então não existe essa nova, vamos dizer, não existe essa nova. Aliás, eu tirei errado, né? Não existe, só um minuto. Nós vamos inverter aqui. Essa subseção, ela vem antes do que vocês estão fazendo hoje. Não existe essa nova seção que eu coloquei aqui. Essa nova seção é uma parte que vocês já fizeram, que é justamente a parte do resumo do texto que vocês escreveram, certo? Então, vamos só recapitular. Lá vai ter uma introdução, que você vai falar alguma coisa sobre o seu trabalho. Você escreve aí, nem que seja um parágrafo, né? Dizer que esse trabalho é da disciplina de metodologia de trabalho científico, ele visa aprender isso e aquilo. Você vai falar que no capítulo 1 você escolheu o tema de matemática tal tema, você fala um pouco do desenvolvimento do tema, depois você fala sobre as partes teóricas, você entendeu o que você vai escrever lá. Nessa seção 2, ou capítulo 2, vocês escreveram o trabalho todo, vamos dizer assim, o trabalho que vocês fizeram, matemática, que foi para treinar as habilidades de usar o overlift. Então você vai dedicar o capítulo 2 inteiro, seção e subseção só para isso. O capítulo 3 você vai deixar do jeito que está lá, é o resumo daquele primeiro texto que eu pedi para vocês fazerem, só ele. E no 4 vai ser o fechamento do e-book, mas você também pode, se quiser mudar o nome aqui, você pode colocar outro nome. Aqui é só uma sugestão. Você pode colocar aqui fechamento do capítulo 5. Aqui já está fechamento da seção 5.1, 5.2. Você pode colocar fechamento do capítulo 5. Pode colocar o nome fechamento do capítulo 5 do e-book da disciplina de MTC. Qualquer coisa que seja referente ao nosso livro texto, certo? Fechamento do livro texto, coisa do tipo, certo? Aí eu atento que vocês no final façam uma conclusão, falando um pouco sobre como foi fazer o trabalho, sobre a montagem, a parte de usar o overlift. E vocês podem usar também, para fazer essa parte final, outras referências, né? Vocês podem ler outras referências, principalmente no capítulo 5.2, seção 5.2, porque ela trata
de publicações científicas. Vou clicar aqui. Aí lá em publicações vocês vão ler um pouco sobre os modelos de publicações, artigo, paper, vão falar um pouco sobre ensaios, comunicações científicas, coisas do tipo. Aí vocês podem colocar as referências de onde vocês também aprenderam isso. Essas referências podem ser, por exemplo, de revistas, páginas de internet, pode ser de outros livros, de outros e-books. Aí esse e-book aqui ele já vai servir para outra coisa. Aí você vai me perguntar, professor, como eu faço para fazer as referências? Bem, você vai, por exemplo, olhar nesse e-book, se for o caso, se você preferir, você vai olhar nesse e-book que ele tem uma parte que ele dedica, e se você olhar no sumário, tem um capítulo que é dedicado a essa parte. Normas gerais para elaboração de referências, como seria, né, a edição, local, editoria. Então você vai entender um pouco como é que faz essas referências. No meu vídeo que eu gravei do Overleaf, esse da live, eu ensino lá como é que se faz uma referência. Então, se você assistiu esse vídeo, você vai ver que lá eu ensino como fazer a referência para artigos, para livros que você possa encontrar as referências na internet. Mas para livros, como é que faz? Você dá uma olhadinha aqui para ver como é que você faz para citar esses livros. Ou páginas de internet, por exemplo, páginas do Google ou do YouTube, por exemplo, canais do YouTube. Você pode fazer também essas referências. É importante também que você atente para o fato de que no Overleaf, né, aqui o modelo que eu fiz já tem umas referências com um padrão. Só que essas referências foram feitas de forma manual, que quer dizer que você vai ter que digitar todos esses dados que estão aqui. Da outra forma, que são para referências de artigos, principalmente, você pode fazer isso apenas copiando os dados da pesquisa na página, né, as referências na página, e colocando lá no seu formato, aqui no seu arquivo. Você cria um novo arquivo aqui, cola uns dados de referências. Isso tudo está nesse vídeo que eu falo, né? Dá uma assistida nesse vídeo, quem não assistiu, que lá eu explico direito como é que você faz essas referências. Eu vou adicionar no final aqui a sugestão para ir para esse vídeo, né? O link para você clicar nesse vídeo, que foi da live do canal Papo Matemático, e vocês vão ver como é que faz essa parte. Bem, então é isso. Só para encerrar, alguns comentários sobre o formato. Esse trabalho aqui, né, ele está no formato, vocês podem ver aqui, como se fosse artigo. Se a gente modificar isso aqui, por exemplo, eu vou fazer uma pequena modificação aqui, eu vou colocar book. Quando eu clicar aqui, ele já vai fazer várias modificações. Ó, eu no formato book, ele manteve as capas, mas até o formato do sumário mudou. Se vocês perceberem também, ele vai ficar alinhando uma página mais à esquerda e outra mais à direita. Para quê? Porque ele já imagina isso no trabalho de impressão. Veja que essa margem aqui à esquerda está maior do que a direita. Na outra aqui, vamos colocar uma como essa. Aqui é só um modelo limpo, então não tem. Mas essa daqui você pode ver que tem o lado direito aqui que está maior do que o esquerdo. Porque ele já prevê essas coisas, né? De que você vai imprimir, né? Vai imprimir, então a impressão vai ter frente e verso. Então uma página fica um pouco mais deslocada em relação a seu verso, justamente para facilitar na hora da impressão, tá certo? Bem, aqui são os detalhes de uma forma geral. Eu vou voltar aqui para o modelo de artigo, certo? Vocês não precisam alterar esse aqui, como eu falei. Eu vou compartilhar o link, então você não vai ter praticamente nenhum trabalho em relação ao formato. Seu trabalho vai ser apenas adicionar essas seções que eu falei, certo? Dê seus nomes, vai preencher digitando e vai colocar a parte lá da matemática que você já tinha feito. É importante também,
Como é que você vai passar isso para mim? Vocês vão fazer o seguinte: ao final, vocês podem salvar aqui, fazer o download do PDF e vou criar um espaço lá no Google Sala de Aula como uma avaliação. E vocês vão enviar por lá o PDF. Mas eu já adianto que vocês podem também compartilhar aqui comigo, né? Fazer o compartilhamento aqui, colocar o meu e-mail, faustino.urca.br, e compartilha para eu ver como é que vocês digitaram essa parte aqui do overleaf. Se tiver erros, eu dar algumas sugestões de correção. Mas repito aqui uma coisa: embora você como vai compartilhar esse trabalho aqui no overleaf, eu quero que todos ponham o PDF lá, porque o PDF estando lá, eu só quero ver o trabalho completo do jeito que ele está aqui salvo. O compartilhamento vai ser apenas para eu dar sugestões de partes que você possa estar digitando errado, ou então para eu dar uma correção, ou mostrar para vocês, porque eu posso, por exemplo, pegar aqui uma parte do texto, de repente, posso pegar aqui uma parte do texto que você digitou, colocar aqui, ó, abrir subseções para facilitar a compreensão de todos. Aí eu vou colocar nessa parte aqui, suponho que eu quero fazer uma advertência para vocês, eu vou colocar aqui uma chave barra color, vou colocar head, fechar isso aqui, vou fechar essa outra chave aqui e vou compilar, porque eu vou destacar em vermelho, certo? Eu vou destacar em vermelho de repente uma parte que eu quero que você corrija o que esteja errado, ó. Percebe aqui? Então, ó, compreensão de todo. Eu quero dizer que essa parte aqui que eu estou destacando no PDF, você vai saber que é uma advertência que eu fiz. Mas eu só posso fazer se você compartilhar comigo o arquivo no overleaf, certo? Então, são essas duas coisas. Vocês vão salvar ao final, quando você tiver terminado, você vai colocar aqui lá no Google Sala de Aula. Eu vou colocar um prazo, você vai colocar isso só lá no final. Enquanto isso, se eu tiver alguma dúvida, eu posso colocar essas observações aqui no overleaf, no arquivo de cada um aluno, e tirando dúvida com vocês, ou no grupo do WhatsApp, ou no próprio Google Sala de Aula. Tudo bem? Bem, é isso. Na próxima aula, no encontro virtual, a gente tira mais dúvidas e eu dou mais instruções, se for o caso. Pois até lá.